Vamos conversar mais um pouquinho sobre os crimes contra a administração pública. Dessa vez, sobre os crimes de corrupção passiva, artigo 317, e de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. E nesse caso, a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é para a existência de uma exceção à regra geral do concurso de pessoas. Quando a gente vai estudar a parte geral do direito penal, a gente verifica que lá no artigo 29 do Código Penal está dizendo o seguinte, que todo aquele que concorre para um crime responde às penas a ele cominadas. Significa dizer que quando duas pessoas cometem crimes juntas, eles respondem, em regra, pelo mesmo tipo penal. Então, eles respondem pela mesma pena. E por que aqui seria, então, uma exceção à regra do concurso de pessoas? Vamos lá. Porque o legislador, ao invés de tipificar ambas as condutas de quem recebe a vantagem, de quem oferece a vantagem, num único tipo penal, ele resolveu dividir essas condutas, prevendo um tipo penal para o funcionário público e um outro tipo penal para o particular, que oferece essa vantagem ao funcionário público. O que está no artigo 316, que trata da corrupção passiva, dirigida, portanto, ao funcionário público? 317, desculpa. É solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. O crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, corrigindo, do Código Penal, ele vai estabelecer a conduta de solicitar, receber ou aceitar uma promessa de vantagem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, para si ou para terceiro. Então, quando a gente tem aquela situação lá de blitz, alguém é parado, estava bebendo e de repente oferece um dinheirinho para o policial. O policial recebeu essa vantagem. O policial vai estar fazendo o quê? Cometendo o crime de corrupção passiva, certo? O que tem aqui de interessante para chamar a atenção? Eu tenho 3 núcleos, portanto, solicitar, receber ou aceitar a promessa. Eu tenho uma banca de negócios sendo feita com a função pública, então eu estou colocando a minha função pública em negócio, em negociação para a obtenção de uma vantagem. E eu tenho aqui essa vantagem que é indevida, mas que não se explica se seria patrimonial ou não. Existe, portanto, uma divergência na doutrina. Essa vantagem indevida, ela precisa ter natureza patrimonial ou ela não precisa ter natureza patrimonial? A doutrina majoritária vai dizer que deveria ser uma vantagem patrimonial. Mas como não se trata de um crime patrimonial, para mim parece mais adequado a gente falar que poderia ser qualquer tipo de vantagem. Pode ser um camarote de um show, que na verdade não tem nenhum custo, pode ser cortesia, porque a pessoa que estava lá parando, parada na blitz é o próprio cantor, enfim, É possível a gente pensar num universo de coisas que a gente não precisaria necessariamente associar a dinheiro. E eu preciso mostrar para vocês mais uma coisa. Eu tenho a chamada corrupção passiva própria e a corrupção passiva imprópria. A corrupção passiva própria está no parágrafo 1º, porque no caso do parágrafo 1º, o ato que está sendo praticado, que em benefício, em troca da vantagem pelo funcionário público, é um ato ilegal. Ele tinha a obrigação de dar multa, ele fez o quê? Não deu a multa porque ele recebeu a vantagem, ele aceitou aquela vantagem. Então, nessa situação, eu tenho um ato ilegal, ele deixou de praticar um ato de ofício. Mas eu também tenho uma situação da corrupção passiva imprópria, em que o funcionário público, ele recebe a vantagem, mas ele está realizando o próprio dever de ofício. Exemplo, dá um dinheirinho para o oficial de justiça cumprir seu mandado mais rápido, Nessa situação, eu tenho um ato legal a ser praticado pelo funcionário público, ele está recebendo uma vantagem para praticar esse ato de ofício legal, e isso também caracteriza corrupção passiva, mas obviamente que com penas distintas, Muito mais grave quando o ato é ilegal do que quando o ato é legal.
Mas eu preciso falar para vocês também que existe a forma privilegiada de corrupção passiva, que está no parágrafo 2º, que é aquela conduta do funcionário público que ele viola o seu dever de ofício para atender a um pedido, a uma solicitação, a uma influência de alguém que ele deseja agradar. Nesse caso, eu não tenho uma vantagem, eu tenho um pedido, ok? E com relação à corrupção ativa? A corrupção ativa é o outro lado da moeda, né? Eu tenho um lado da moeda, que é a postura do agente, do funcionário público, e eu tenho um outro lado da moeda, que é a postura do particular. No caso do artigo 333, quando eu falo em corrupção ativa, olha o que diz o 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, eu tenho uma conduta aqui de oferecer ou prometer uma vantagem indevida para que o funcionário público pratique ou deixe de praticar um ato que ele deveria praticar. Né? Nessa situação aqui eu já tenho um crime comum, porque é um crime praticado por particular contra a administração pública. Então eu não tenho aqui a figura do funcionário público como autor do crime. E se por um acaso o funcionário público está envolvido, ele seria um sujeito passivo? Ele só seria sujeito passivo do crime de corrupção ativa se ele não tiver cometido a corrupção passiva, ou seja, se tiverem oferecido a vantagem para ele não tiver aceito. E também tenho, né, se é o outro lado da moeda, eu também tenho na corrupção ativa a possibilidade de distingui-la entre corrupção ativa própria e imprópria, né, quando o ato é ilegal há uma causa de aumento, e aí se trata de uma corrupção ativa própria, e quando o ato praticado, o ato de ofício praticado é um ato legal, eu tenho uma corrupção passiva imprópria, que está lá na figura do caput. E a última coisa que a gente precisa questionar é o seguinte: de certa forma tem um errinho do legislador aí. Por que tem um errinho do legislador? Porque se eu estou dizendo que corrupção passiva e ativa são os dois lados de uma mesma moeda, significaria dizer que teriam que ter 3 verbos que correspondam uma a outra, né, nos tipos penais do artigo 317 e do 333. Quando eu vou analisar os verbos, contudo, eu tenho lá no 317 solicitar, receber ou aceitar. Quando eu vou para o 333, eu tenho oferecer ou prometer. E cadê o dar? O legislador não colocou o dar no 333. Então, eu tenho 3 verbos de um lado e 2 verbos do outro. E com isso, a doutrina diverge, né? Uma parte da doutrina vai dizer, então se o funcionário público, né, ele solicitou e o particular, ele só deu, já que ele não ofereceu, né? Ele deu porque foi solicitado. O particular não estaria cometendo crime nenhum, seria um indiferente penal por falta de previsão legal, por falta do verbo dar, né? Mas, obviamente, essa é uma posição doutrinária minoritária, porque a maioria da doutrina vai dizer o seguinte, que o dar estaria abrangido no oferecer. Então, que nessa situação específica também encontraria um correspondente penal no artigo 333 e um solicitando e o outro dando, é como se estivesse oferecendo a vantagem. Então, nessa situação, eu teria sim o crime de corrupção passiva, praticado pelo funcionário público, e de corrupção ativa, praticado pelo particular, nada obstante a ausência do verbo dar no artigo 333.